Olá, meu nome é Lia, sou nutricionista da alimentação escolar de Caspe e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a alergia a corantes. O que são os corantes? Eles são aditivos alimentares. As cores dos alimentos são um fator importante para tornar os produtos mais atraentes aos olhos dos consumidores. É aquele produto mega colorido que as crianças adoram, né? Então eles são uma espécie de atrativo, né? Um chamariz para as crianças, principalmente. Eles têm dois tipos, os naturais e os artificiais. Qual a finalidade? Eles servem para fortalecer uma cor já existente ou aplicar outra específica dos alimentos. É que deixa aquelas cores mais vivas nos alimentos, principalmente industrializados. O elemento visual, apesar de variar de pessoa para pessoa, conta muito na hora de escolher um alimento. A aparência pode estimular a compra, principalmente no caso das crianças, né? O que é a alergia? Ela é uma reação adversa a determinado alimento, no caso, a algum corante ou vários, que envolve o mecanismo de defesa do nosso organismo. Tem sintomas variados, ele pode surgir na pele, tem sintomas no sistema gastrointestinal ou até no sistema respiratório. Quais são as reações? As reações podem ser de leve a grave. Por exemplo, uma coceira nos olhos, um avermelhado na pele, pode levar até comprometimento de órgãos, chegar a um choque anafilático. É uma resposta exagerada do nosso organismo a determinada substância presente no alimento. Alguns sintomas: o inchaço ao redor dos lábios e dos olhos, aparecimento de placas vermelhas pelo corpo acompanhado de coceira intensa. Casos mais graves podem evoluir por uma dificuldade de respirar, né, a falta de ar, a dificuldade de respirar, queda da pressão arterial, que pode levar até a morte se não houver uma intervenção médica rápida. Os sintomas da alergia a essas substâncias podem aparecer logo após o consumo dos alimentos ou até algumas horas depois. Caso surja algum sinal do problema, a recomendação é conferir o rótulo do alimento consumido, que deve conter o nome do corante utilizado e deve-se buscar um médico para confirmar a reação alérgica. A reação alérgica a corantes pode ser grave. Pode acontecer um choque anafilático, tá? Aqui, o que é um choque anafilático? É uma reação alérgica grave e rara do organismo a alguma substância, seja de um medicamento oral, endovenoso, seja por alimento ou até por contato na pele. Isso é para qualquer tipo de alergia, tá? Ele é o último grau de gravidade na escala das reações alérgicas. Ele pode acontecer imediatamente ou mesmo algumas horas após a exposição. Ali embaixo a gente vai ver ali na imagem como ele acontece, tá? No vaso dilatado. Ele reconhece a presença estranha, reconhecendo a presença estranha, o organismo em resposta começa a liberar uma série de outras substâncias, sendo a mais importante chamada histamina, que causa uma vasodilatação, que aumenta o calibre dos vasos sanguíneos, tá? Além da vasodilatação, a histamina aumenta a permeabilidade vascular, ou seja, permite maior vazamento do líquido para fora dos vasos, o que causa o inchaço do corpo. Como pode ver aqui na imagem, acontece muito na parte superior dos lábios. Inclusive da glote, ele pode acontecer depois dessa dilatação que a gente vê visualmente através do inchaço dos lábios, ele pode fechar a glote também. O aumento dos vasos ainda leva a baixa pressão, dificuldade da chegada de oxigênio nos tecidos, dificuldade de oxigenação, sobrecarrega o coração e pode levar a uma parada cardíaca. Quais são os tratamentos? Durante uma crise alérgica, deve-se seguir rigorosamente a recomendação médica. Quais os produtos contêm corantes? Vários produtos do mercado possuem corantes. Os mais consumidos são, como vocês vão ver, são basicamente os processados e ultraprocessados. Gelatina, cobertura, chocolatado, iogurte, refrigerante, macarrão, sorvete, biscoitos, salgadinhos, bolos prontos. São alguns exemplos. Recomendação médica: alergia a corantes específicos, alimentos específicos. Então, a pessoa alérgica tem que conhecer qual tipo de corante que ela tem alergia para poder evitar esse alimento. Os produtos da alimentação escolar, o que eu posso e o que eu não posso servir. Os produtos servidos na alimentação escolar possuem algum corante em sua composição são. Aqui vocês vão ver no verdinho os que podem ser consumidos e os vermelhos que não podem. Aqui do ladinho tem uma ênfase nos que não podem, tá? Batata em flocos, cereal matinal sabor chocolate, gelatina, mistura para bebida láctea, mistura para bolo e o molho de soja. Esses têm corantes, tá bom? Então esse deve ser evitado.
E esses aqui foi feita uma análise dos produtos atualizados que nós temos na merenda, olhado a rotulagem de todos eles para ver quais que tem os corantes. Eles podem ser variados, tá? Então esse aqui a gente tem que ir atualizando para vocês conforme vão acontecendo ano a ano para atualizar esse quadro para vocês, mas basicamente são esses. Os perecíveis. Os que vocês não podem servir nos perecíveis, pode ver que eles estão pesadinhos aqui numa coluna à parte, eles são praticamente processados, tá? Almôndega, bebida láctea, filezinho de frango empanado, hambúrguer cozido, a linguiça, né, calabresa, frango, suína, a salsicha e as tirinhas de frango e de tilápia, tá? Na agricultura familiar, alimentos in natura, todos estão liberados, nenhum possui corante. Quais não posso fornecer a essa criança? Da regra geral, para todas as crianças com algum tipo de alergia a corante. Ler a lista de ingredientes do produto, até mesmo os produtos da alimentação escolar. Como eu falei, essa lista foi feita com os produtos que a gente tem no momento hoje, né? E só que eles podem variar. Pode acontecer de nós mandar produto que aqui não está na lista, mas o produtor o fornecedor entrega diretamente na escola e ser outra marca, e essa outra marca tem o corante. Então é recomendado criar o hábito de ler o rótulo. A família em casa tem que aprender a ler o rótulo, acostumar a ter esse costume, e dentro da escola as preparadoras de alimentos. Como fazer quando não há uma maneira de adaptar a preparação do dia? Será avaliada a necessidade de aquisição de produtos especiais. Como com qualquer tipo de criança que tem alguma alimentação especial, a gente avalia a necessidade de fazer uma compra de alimentos que não possuem corantes artificiais. Primeiro a gente faz essa avaliação. Mas de forma geral, os alimentos que a criança não pode comer será substituído por outra preparação similar dentro do cardápio. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Aqui nós temos uma lista de algumas preparações, né, que inclui aqueles produtos que eu mencionei anteriormente, naquela planilha, são os alimentos da alimentação escolar que tem corante. Pode ver que batata flocos, cereal, gelatina, mistura para bebida láctea, mistura para bolo, molho de soja e todas as carnes que eu mencionei. Aqui a gente está citando os substitutos mais comuns, os mais adequados, tá? Aqui a gente colocou a marca também, para evitar aquele erro que a gente comentou, por exemplo, aqui, linguiça de frango Nat. Verificou que tem corante. Às vezes chega uma outra marca que você que pode não ter, está liberado, só que tem que olhar a rotulagem. Como também pode ter produtos que não estão na lista, eles entregam marca diferente e pode ter o corante. Então, por isso, é muito importante a análise do rótulo. Então, aqui vou citar alguns exemplos. A batata em flocos vai substituir por batata ou mandioca in natura, se estiver disponível. Na ausência, vai substituir por polenta ou quirera, né? Aí você não é um substituto direto, mas é a mesma fonte, no caso carboidratos, tá? Cereal matinal você vai substituir pelo cereal açucarado, que a gente tem, esse não tem corante, ou biscoito com mel de aveia. A gelatina por uma outra sobremesa como canjica ou a própria fruta. A mistura para bebida láctea por leite, café com leite ou chá. Mistura para bolo. Vai fazer um bolo simples feito de trigo, ovos, né, o normal, que daí não vai ter corante. Ou pão de mel, biscoito ou pipoca. Molho de soja não tem substituto, ele não pode ser acrescentado ao molho para crianças com alergia a corante. Almôndega bovina vai por quibe, carne moída, ou na ausência dele substitui por a carne bovina ou de frango. Bebida láctea por leite, café com leite ou chá. Filezinho de frango empanado, você pode pegar o próprio sassami, empanar e fazer, ou substituir por carne bovina ou de porco. Hambúrguer cozido por quibe, carne moída ou carne bovina ou de frango. Aqui as linguiças e a salsicha, substituída por carne bovina, de frango ou suína. As tirinhas empanadas de tilápia pode substituir por peixe, por próprio peixe, ou frango empanadinho também, ou na ausência substituir por carne bovina ou de porco. Quais são as condutas para os profissionais? Agora em relação aos preparadores de alimentos na cozinha. O principal é a responsabilidade no planejamento. Então, diariamente, os preparadores deverão adaptar o cardápio. Esse planejamento pode e deve ser feito assim que o cardápio seja entregue, antes mesmo do início da quinzena. Então, deve ser analisado os alimentos, essa informação que a gente passou com os alimentos que tem, os alimentos que contêm corante, já deve ser analisado uma substituição, como vai ser feito, e fazer um planejamento prévio para todo dia. Às vezes, numa correria, você esquece e daí
acaba servindo e às vezes uma criança com uma reação alérgica grave pode ter problema. Então, necessita de um planejamento. Adequar as preparações para que o alimento seja servido o mais próximo possível do cardápio convencional, atendendo à necessidade particular. Por quê? Porque às vezes a criança pode vir tanto da criança, a criança se sentir que daí que quer comer o que o coleguinha está comendo, que tem vontade, por que o dele é diferente, né? Os coleguinhas podem pensar por que ele é especial, que está comendo uma coisa diferente, a gente quer, sabe? E acaba se tratando, né? Querendo fazer desdém da alimentação dele. Então pode acontecer vários tipos de situações. Então o ideal é um cardápio mais próximo possível do cardápio da alimentação geral de todos os alunos, tá? Ler e interpretar os rótulos dos alimentos, principalmente a lista de ingredientes da embalagem. Mais uma vez frisando aqui, o ideal é não se a gente ter uma ideia dos alimentos que contém corante, mas o ideal é ler o rótulo dos alimentos. A conduta dos outros profissionais. Aqui cabe o professor, coordenador, diretor, todos os profissionais que têm algum vínculo com a criança ou que a direção defina como fazer parte desse processo de alimentação, de ensino-aprendizagem da criança. Então, ela precisa saber o grau de alergia da criança, tá? Quando for muito sensível, o cuidado tem que ser redobrado. Não servir alimentos proibidos. Por isso, todos os profissionais que atendem a criança devem saber, todos os envolvidos devem saber da alergia da criança e o grau de alergia da mesma. Manter o contato com os preparadores de alimentos, lembrando sempre da alimentação adaptada ao aluno. Então, tem que ter essa troca. O professor não custa lembrar, principalmente no início, que os preparadores ainda estão se adaptando a essa nova realidade. A maioria das vezes vai ser um aluno só que vai exigir isso, mas esse aluno precisa dessa atenção especial, redobrado, e deve ser atenção de professores, de preparadores, de todos os envolvidos. Se tiver dúvidas, converse com o diretor ou a nutricionista da sua escola. Na sala de aula, sugerimos que o tema seja abordado com as crianças da turma, além de outros projetos na escola relacionados à alimentação. Então, a gente já fala bastante sobre alimentação escolar, alimentação saudável dentro da sala de aula. É importante quando há um caso de intolerância, né, algum tipo de alergia, nesse caso alergia a corante, seja trabalhado essa sala de aula. Os coleguinhas precisam entender a situação do seu colega, do seu amiguinho. O seu amiguinho tem que entender, vai gostar de ver o assunto, a questão dele, às vezes, que causa muito transtorno para ele na alimentação dele, sendo trabalhado em sala de aula, os amiguinhos entendendo, então é importante. Um dia de experiência também, trazendo para o colega refeições do cardápio diferenciado do amiguinho que é portador dessa condição. No refeitório, o ideal é que todos façam a refeição em conjunto e um professor ou auxiliar fique próximo e atento à criança, porém sem que ela se sinta vigiada. Por quê? Porque às vezes a criança quer pegar o do coleguinha, acha que ele é melhor, quer desafiar, então, assim, né, dá uma fugidinha ali do habitual, eles dão um momento de rebeldia, e isso não pode acontecer, tá? Então, tem que ficar alguém meio cuidando dele para que não aconteça ele acabar dando uma garfadinha e vocês depois jurarem que fizeram alimentação especial e não sabem o que aconteceu. Então, tem que ter esse cuidado. Mas ele não pode se sentir vigiado, ele tem que estar interagindo com outras crianças normalmente no refeitório. Jamais separar essa criança de outros alunos, tá? Fazer em horário diferenciado, fazer dentro da sala de aula, não. Ele tem que interagir com outras crianças normalmente. Por que é bom para todos nós evitarmos os corantes? Porque, primeiro, eles são isentos de valor nutritivo, né? Eles só têm uma função, colorir o alimento, dar aquele atrativo de cor ao alimento, né? Traz aquela atração, principalmente para as crianças, como eu falei. Então, ele não tem valor nutricional nenhum. Ele está associado ao consumo de alimentos industrializados, como eu mencionei. Alimentos processados, principalmente ultraprocessados, raramente não tem corante, é muito difícil, tá? Então, como a gente fala sempre de alimentação natural, né? Alimentos in natura, minimamente processados, eles são ideais e tem a chance de ter corante é muito menor. Então, para todos nós, uma forma de evitar corante também é a alimentação com produtos com alimentos in natura ou minimamente processados, evitar os industrializados. E para nossa educação, na educação nutricional também, realizar a leitura do rótulo. Então, fica aqui uma dica. Os primeiros ingredientes, eles estão sempre a maior quantidade, vamos dizer assim.
O primeiro alimento que você vê é o que está a maior quantidade, o segundo, então ele é de regra, o primeiro item que está ali até o último é uma lista que é uma quantidade do que tem mais dentro do produto ao que tem menos. Então, se você for ler, dentro dos primeiros 4 ingredientes já está constando corante, como nesse exemplo aqui, então a quantidade de corante dele é muito alta e deve ser evitado ao máximo. E o ideal para todos, para crianças com alergia a corante ou para quem quer evitar alimento industrializado com alto índice de corante, é a alimentação natural, tá? Alimentos in natura, coloridos naturalmente, sem corantes artificiais, é o ideal. E se tiver alguma dúvida, procure o nutricionista da sua escola, certamente ele vai poder se auxiliar. Muito obrigada por estar aqui conosco. Siga nossas páginas, nossa rede social, nosso Face, Instagram. Curta esse vídeo aqui, compartilhe e nos acompanhe. Obrigada!